Doutora Suzy Vieira, que é cirurgia plástica, está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E por que é tão sério? E quando a gente fala em aumento labial, tem gente fazendo coisas absurdas, né? Sem dúvida. A gente mostrou há pouco aquele vídeo de muitos jovens. Quer ver? Vamos passar de novo? Para a gente já entender e aprender aqui com a doutora Suzy o que é válido e o que não é. Olha lá, deixa eu pedir para os meninos colocarem. As pessoas sugam dentro de um objeto e olha, encostam nos lábios. E os lábios ficam nesse estado, gente. Olha isso. Oh, não. Isso é passageiro? Quer dizer, demora muito para depois voltar ao normal ou não, Sim, doutora? na verdade, isso é uma agressão que é feita aos lábios. Né? Quando você coloca o objeto e faz a sucção, o lábio da gente é muito bem vascularizado, tem bastante vaso sanguíneo. Então, esse sangue fica represado dentro do corpo pela sucção. E as pessoas ficam com isso por cerca de 5 minutos. Quando retiram o objeto, aquele sangue fica preso, então ficou represado. Aumenta o volume pela agressão. Mas e as consequências disso? Sim, além dessa agressão inicial, você pode lesar vasos ali dentro, você pode lesar a própria mucosa, a cobertura do lábio e assim levar a infecção. Você pode causar o surgimento de pequenas varizes dentro dos lábios e com isso, assimetria, o lábio ficar irregular, infecção, fibrose, que são cicatrizes internas que também levam a assimetrias. Então, as consequências a longo prazo também podem ocorrer. Gente, isso aqui foi uma moda besta, mas uma moda que começou nos Estados Unidos. Sim. A mulherada vendo as artistas com preenchimento labial. Ai, vamos fazer isso que dá certo. Foi uma pessoa que começou fazendo, colocou na internet e pronto. Agora a gente no mundo inteiro fazendo a mesma coisa. Acabou que agora virou uma brincadeira que cada um quer imitar para ver qual efeito que vai ser pior. Mas, em média, quanto tempo demora para os lábios voltarem ao que eram? Em umas 2 horas. Tudo isso? Depende do caso, até 2 horas pode levar. Olha, não falei, olha isso daqui, fez no copo. Olha, gente, que coisa absurda. E você vê que claramente já se vê que houve lesão de vaso, esse roxo, que são equimoses, hematomas, já é uma lesão visível ao lábio. E olha, você viu o lábio superior dele? Ficou até rachado no meio. Ficou rachado, exatamente. Gente, é muito sério isso, né? É sério, é uma brincadeira, porque o efeito é temporário e pode trazer consequências irreversíveis a longo prazo. Olha, então aqui nem brincando é pra gente fazer isso, né? Nem brincando. Agora, existem algumas famosas, a gente trouxe algumas situações aqui, de pessoas que colocaram, que fizeram preenchimento labial. Vamos explicar que preenchimento labial é esse, quando é indicado, quando não é. E é legal você em casa, qualquer pergunta que tenha, mandar pra gente também, tá? mulheres@tvgazeta.com.br. Gente, nem parece a mesma pessoa. Além do aumento do lábio, tem a maquiagem, tem toda uma produção diferente. Mas esta moça foi a grande pivô dessa moda do copo. É a irmã da Kim Kardashian, né? Sim. Mas depois de um tempo, ela mesma confessou que ela fez um preenchimento labial, um preenchimento temporário, que é o que é mais adequado, e foi assim que ela obteve esse efeito. Mas o dela ficou natural, você não acha? Natural. Ficou bonito, né? Ficou. Tanto que nem parece a mesma pessoa, mas não ficou exagerado. Vale salientar que padrão de lábio também é uma coisa muito pessoal. Não dá para querer seguir também o modismo. Tem raças que combinam com lábios mais espessos, tem outras pessoas que já nascem com os lábios mais finos. Então, não dá para seguir à risca esse tipo de modismo, mas para ela caiu bem. Para ela ficou muito bom. Vamos ver a próxima, que é Nicole Kidman? Afe Maria. Você achou o quê? Há de se considerar, aqui não foi só a vontade de aumentar o lábio. Com o envelhecimento, o nosso lábio, infelizmente, ele vai retraindo, ele vai entrando para o interior da boca. Então, é muito comum que a gente faça o contorno, tente refazer o contorno labial, mas isso também tem um limite. Se possível, eu procuro sempre manter o mesmo padrão de lábio que a pessoa já tinha. O dela parece que que virou, virou, a gente vê que é um exagero. Os exageros são sempre danosos. E não só, gente, nos lábios, ó, na massa do rosto e tudo mais, né? Fica um ar muito artificial, não artificial. fica? Não consegue recobrar a idade que tinha e ainda ganha um aspecto artificial que não é bem-vindo. Principalmente, você falou em característica de raça, racial, de pessoa. No caso dela, tão clarinha desse jeito, não combinaria uns lábios tão grossos assim, carnudos, né? Não combina com o aspecto geral da face. Que ela já tem uns traços muito delicados, né? São delicados, muito finos e combinavam perfeitamente com ela. Era uma pessoa bonita, de um lábio adequado.
E agora ficou esquisitíssima, né? É que nós estamos na fase de lábios espessos, de lábios grossos. Então, tem muita gente querendo seguir essa moda. E cabe, inclusive, ao profissional saber até onde pode ir. É importante, né? Temos uns mitos e verdades. Vamos começar com o primeiro, ó. Os danos são apenas momentâneos no caso daquela história do vídeo que a gente estava mostrando, de pegar um copo, de se fazer uma sucção para se ter um aumento dos lábios. Eu volto e a gente vai... Doutora Suzy Vieira, quer dizer, lembrando, os danos são apenas momentâneos. O efeito é momentâneo, mas os danos o dano não, pode né? ser permanente. Então, brincadeiras assim, nada. Não vale a pena. Não vale a pena, não. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O procedimento causa problema na irrigação de sangue na região. É verdade. É verdade, o sangue né? fica preso e não consegue voltar rapidamente, com isso, ao aumento do lábio. Então, é uma verdade. É uma verdade. Gente, para você que está chegando só agora, o que a gente está falando? Sabe daquela mania que começou nos Estados Unidos? Que as pessoas colocavam um copinho, sugavam, seguravam por uns 5 minutinhos, depois quando soltavam o copinho, tirava a pressão, olha, isso daí, na garrafa, os lábios ficavam super inchados. Muita gente faz aqui no Brasil também como uma grande brincadeira, mas... Aprendemos há pouco com a doutora Suzy o quanto que isso pode trazer agora mais ainda danos irreversíveis para essa irrigação de sangue na boca, né? Sim. Até imediatamente a gente vê esses roxos, são as equimoses, são vasos que se romperam, que foram machucados, que já mostram a agressão. Imagine depois, né? A longo prazo isso pode virar uma cicatriz, pode haver uma lesão na mucosa do lábio, perda de material do lábio, não é adequado. Não pode brincar com isso, viu? Vamos ver mais um mito ou verdade? A sucção ajuda no fortalecimento da pele e evita a flacidez. Ah, se fosse assim, né? Isso aí não é verdade, né? Não ajuda, muito pelo contrário, pode até causar lesões e assimetrias. Próximo. Preenchedores são mais eficazes e seguros. Sim. Agora, que preenchedores? Você falou há pouco até que a irmã da Kim Kardashian fez um preenchimento temporário. Sim. Existem os temporários e os definitivos. Os mais adequados, sem sombra de dúvidas, são os temporários, por vários motivos. Normalmente são materiais que imitam substâncias que nós temos no organismo, então a longo prazo o próprio organismo absorve. Se houver até um arrependimento, se houver alguma reação, esse produto a longo prazo irá sair. Inclusive há formas de fazer com que o efeito passe mais rapidamente. O único preenchimento definitivo considerado seguro é quando você faz com a gordura do seu próprio organismo. Mas aí tem uma certa absorção? Tem uma certa absorção, mas neste caso, usando a própria gordura, essa gordura não vai ter uma reação, como acontece com vários preenchimentos que são definitivos. E eu já vi gente que fez com preenchimento definitivo, deu uma rejeição e fica péssimo. O problema é que a rejeição ou o arrependimento são irreversíveis também. Então. Porque há casos que a gente tenta tirar, mas são tirados partes dos preenchimentos. Então, há deformação no aspecto da estrutura. E, gente, deforma. Deforma, se deu rejeição só de um lado, fica terrível. Cria nódulos, podem ocorrer infecções, então uma sequência de acontecimentos que não são desejáveis. E esses preenchedores que se faz, como a gente está dizendo aqui, que são, na verdade, absorvidos com o tempo pelo corpo, leva em torno de quanto tempo para você ter que refazer? Em média de 1 a 1 ano e meio. Que é um então tempo bem relevante, sim. Houve uma melhora muito significativa nos produtos, a engenharia foi evoluindo e com isso os materiais são mais seguros, são mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Agora, fazendo o preenchimento com a gordura, como você disse, não se corre o risco de, por exemplo, de um lado o corpo absorver mais do que o outro? Corre sim. Inclusive, eu sempre oriento as pacientes que há a possibilidade de fazer a gordura e depois fazer um pequeno complemento com o material. Ah, tá. Porque há esse risco de um lado pegar melhor do que o outro, porque é uma questão de pega da gordura. É um transplante de gordura que você tira de algum lugar, coloca no lábio. Mas, gente, isso quem faz é cirurgião plástico. Não é esteticista, não. É cirurgião plástico. E é uma cirurgia. Não deixa de ser, né? É uma cirurgia. Vamos ver mais um? Agora tem uma pergunta de telespectador. Joana Pires de Louveira. Tem o hábito de usar garrafa plástica para conseguir esse resultado de lábios carnudos?
Ô, Joana, pelo amor. Nunca senti nenhum efeito colateral. O que devo fazer para evitar que eles apareçam? Ela tem que parar de fazer isso. Não fazer, né, Joana? A gente até falou anteriormente, quer dizer, você pode ter feito 20 vezes, não teve efeito nada. Nenhum. Porque às vezes ela teve sorte de não lesar nenhum vaso, de não usar uma pressão exagerada, mas não é indicado, em hipótese nenhuma. Então, Joana, faz outra coisa. Vai no cirurgião plástico, faz um preenchimento se assim você desejar, mas não brinca mais com isso não, né? Bom, volto para a gente já ver mais uns mitos e verdades. Aqui com a doutora Suzy, a gente tem algumas imagens, ó. Dá uma olhadinha. A diferença, imagine, se aqui já pode trazer alguns riscos para a saúde da pessoa, imagina aquela última. O quanto que ela teve, gente. Eu acho que esse aqui é a evolução daquela paciente. Você vê que aqui ela acabou de fazer. Tá, mas parece que depois, não só a cor do batom, mas parece que inchou mais, né? Ainda incha mais, porque o organismo tenta recobrar aquela circulação e modifica totalmente. Agora imagine, se a pessoa for diabética, que já tem uma dificuldade maior e tudo mais. A complicação pode ser mais severa, né? A nossa boca tem uma série de bactérias, então qualquer lesão, ainda mais com garrafa, com copo, pode levar uma bactéria para o interior do lábio e causar uma infecção. Então são muitos danos. Não dá para brincar com essas coisas não, viu? Às vezes a gente acha que tudo é uma grande brincadeira, mas tem brincadeiras que colocam a gente em risco. E para que fazê-las, né? Isso é semelhante quando você prende o dedo num anel, alguma coisa que fica sem circulação. Você represa o sangue ali. Isso não é realmente adequado. E principalmente para jovens, que muitas vezes não têm a menor noção do que estão fazendo. Porque a gente está falando, essa mocinha que deve ter uns 18, 19 anos, mas tem adolescentes que estão fazendo a mesma coisa, né? Como vira uma disputa, então cada um que quer fazer um dano maior. Então não dá certo não, viu? Olha, eu vou passar os contatos para vocês da doutora Suzy Vieira, ela é cirurgia plástica, o site, vou passar, é o www.suzyvieira.com.br, suzyvieira.com.br, lá tem informações sobre o trabalho dela, mas não esqueça, gente, esse tipo de procedimento tem que ser feito para preencher o preenchimento labial com a substância correta por cirurgiões plásticos. Não dá para brincar, nem dermatologista, nem esteticista, só cirurgião plástico, né, doutora? Os dermatologistas também fazem esse tipo de procedimento. Mas não são todos que não são todos, que seja um profissional médico. Então. É o que busque sempre uma orientação de um profissional qualificado para você fazer seus procedimentos, porque não deixa de ser uma cirurgia, toda cirurgia traz seus riscos. Doutora Suzy Vieira, volta ao programa. Qualquer sugestão de tema, você pode enviar para a gente. Obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde.